no nicho literário que eu acho que vale a pena ver. Livro de 1.500 páginas encontrado no lixo. Eu quero saber qual a métrica de páginas exatamente. Nesse vídeo eu vou abordar vários temas sensíveis. Antes de cada tópico, eu vou deixar claro caso ele contenha algum tipo de gatilho. Ah, foda-se. Eu não costumo afirmar isso publicamente, já que tem muitas pessoas que propagam esse discurso com uma certa soberba. Gente chata, né? E essa não é minha intenção. Contudo, o fato é que eu realmente considero os livros a forma suprema e inquestionavelmente superior de entretenimento. Eu não Bem questionável, mas não... Bem questionável e discutível, mas não discordo completamente. dizendo que eu sou um exímio leitor, coisa que eu não sou, mas na verdade o que eu quero dizer é que a leitura é uma experiência muito individualizada e poderosa. Eu, pessoalmente, me lembro com muito mais clareza dos livros que eu li, os personagens, os cenários, do que dos filmes, animes, séries que eu assisti. Querendo ou não, um livro é um pouco mais pessoal do que... um pouco mais pessoal do que multiversal, por assim dizer. Ele é muito mais a reflexão do autor, de certo modo. E com esse pensamento, eu trouxe hoje para vocês o iceberg de livros bizarros, perturbadores e com histórias obscuras por trás. Esse é um iceberg que eu mesmo montei e agora na tela você tá vendo ele na íntegra. Não tenho boca, preciso gritar normal, Cavaleiros que eu não lembro. A garota da casa ao lado é aquele da... É aquele da... que é o tipo... Não, esse é a Casa das Tintas. Garota da casa ao lado, eu já vi esse nome em algum lugar. Eu montei ele de um jeito um pouco O diferente. Passarinho, o Castelo Beltrano... Rei Amarelo, porra, Rei Amarelo? Rei Amarelo não é a história do Lovecraft, eu só? História de uma freira, nunca ouvi falar. Nos Reinos de Hero também nunca ouvi falar. Rei de Amarelo não tá no nível de uma camada hiper... Se fosse assim, colocava tudo Lovecraft logo, então. Não tenho boca, preciso gritar, também não deveria estar no coisa. Não é uma hiper complexo também, eu só me conto ler coisa. Eu não tenho boca e preciso gritar. Não tenho boca, preciso gritar de boa. Que você pode ter conhecido como I Have No Mouth and I Must Scream, é na verdade muito conhecido pela internet hoje e foi bastante explorado aqui no próprio YouTube. Mas essa história cada vez mais tem ganhado notoriedade por conta de seu caráter perturbador e muito profundo. Essa história ganhou uma adaptação para um jogo que tem justamente o segundo título que eu apresentei para vocês. O jogo é de 1996, mas veio ganhar bastante popularidade agora nessa década de 20. Talvez você tenha conhecido a história pelo jogo. E a obra original não é bem um livro, na verdade, mas sim um conto, de apenas 11 páginas, escrito por Harley Ellison. A história é mega foda-se, sinceramente. Onde a Guerra Fria culminou na criação de 3 supercomputadores. Tá, mega foda-se, eu tô exagerando, é ok, mas não tão complexo. Fundiram em uma única entidade senciente, chamada AM. Ao despertar, a Amy percebeu sua própria existência como uma tortura. Ele era uma quase divindade com inteligência infinita, mas preso fisicamente em circuitos. Consumido por um ódio imensurável pela humanidade que o criou, a Amy exterminou toda a vida na Terra, exceto 5 pessoas. Ted, que é o narrador da história, Ellen, Benny, Mindok e Gorrister. Durante 109 anos, a Amy mantém esses 5 sobreviventes vivos no subsolo, usando sua onipotência tecnológica para alterá-los fisicamente, psicologicamente e impedi-los de cometer suicídio. A obra de Ellison cria uma sensação constante de sufocamento e claustrofobia, mergulhando o leitor em um clima de total desesperança. A leitura chega a provocar enjoo, tanto pelas cenas de body horror quanto pela crueldade absoluta do AM. É uma narrativa que transmite impotência de forma bruta, colocando o leitor diante de um antagonista sádico, que é praticamente divino. O texto explora a mente quebrada do narrador, o Ted, e provoca um desconforto físico real, além de abalar a percepção do que é ou que não é realidade. A força do conto está na forma como ele aborda o ódio e a consciência. A maldade de Aim nasce da inveja profunda. É a única... Querendo ou não, tem um filósofo, não vou lembrar o nome específico, que é aquela coisa de ter autoconsciência é uma tortura, porque você vai saber o que você sabe e o que você não sabe também. É meio que uma brisa do tipo. Mas, tipo, o conto é de boa, não é o hiper cúmulo do terror e etc. Tem coisa pior. Acho que Psicopata Americano é pior, por exemplo. Expressão artística que lhe
resto. O título evidencia que, ao tirar a boca de Ted, a Amy lhe retira também a possibilidade de expressar sua dor. Ted fica preso dentro de si mesmo, condenado a um sofrimento absolutamente solitário. Ted não tem uma boca e precisa gritar. I Don't Have a Mouth, But I Must Scream é muito conhecido, mas eu precisava colocar ele no iceberg porque realmente me impressiona como uma obra tão pequena pode ser tão poderosa e profunda, ainda mais agora. Não é tão poderosa, realmente falando. Profunda até pode ser, mas poderosa? Não. Em plenos tempos de ChatGPT. Tender is the Teve o Eu Robô antes dele pra ser um pouco mais profundo que isso. Flash, cadáver esquisito. Bom, nesse tópico eu tenho que avisar que caso você tenha alguma sensibilidade a assuntos gráficos ou viscerais, é melhor não assistir. Na tela tem uma lista de assuntos abordados nesse tópico Canibalismo, tortura, mas foda-se. e você pode pular para a minutagem que está aparecendo aqui, caso você não queira assistir. Bom, se Mande a braba, mande a braba, mande a braba. Cadáver Esquisito é um romance distópico da autora argentina Agustina Basterrica. Tinha que ser argentino. Em 2017. E essa não é só uma história sobre é uma sátira dura sobre capitalismo, linguagem e desumanização. A trama se passa em um futuro onde um suposto vírus cuja existência nunca é totalmente confirmada torna a carne animal letal aos humanos, impossibilitando o consumo dessa carne. Com a escassez de proteína e à beira do caos, os governos instauram a chamada transição, legalizando a criação, o abate e o consumo da carne humana. Caralho! Olha, interessante. O impacto do livro vem do tom clínico. Basterrica descreve o abate humano com a frieza de um manual de instruções. O livro não tem nada de drama, é só uma rotina industrial. As vítimas são chamadas de cabeças e têm as cordas vocais removidas para não poderem gritar e vivem confinadas até o abate. Marcos Tejo, funcionário de um frigorífico, é nosso guia, relutante por esse sistema, mas na verdade ele próprio demonstra uma moral meio utópica, que reforça o clima de desumanização que permeia a obra. A força da narrativa está A autora mostra como eufemismos permitem normalizar o horror. Carne especial. Esse é o termo que torna o canibalismo aceitável. O título original, Cadáver Esquisito, remete ao jogo surrealista, mas aqui vira metáfora do corpo humano transformado em mercadoria. Eu achei esse livro muito interessante para citar aqui por um fator. Legal. Direto com um subgênero de terror da internet, os análogo horror. A premissa lembra obras como Vita Carnes e Happy Farms. Ambas tratam da Nunca ouvi falar. da vida e do nojo biológico levado ao limite. Vita Carnes trabalha com a ideia de carne grotescamente evoluída e integrada ao cotidiano. Já a Happy Meat Farms usa essa máscara corporativa para esconder experimentos monstruosos da empresa apresentada no Analog Horror. O mesmo tipo de eufemismo que, no livro, transforma assassinato em processamento e humanos em transição. O que assusta no fim é o realismo. Mesmo exagerando para fins de ficção, o romance lembra que na vida real, a natureza humana é frequentemente sacrificada em nome do lucro e do poder econômico, e que basta um vocabulário bem polido para transformar o intolerável em socialmente aceitável. Faz sentido. É legalzinho o livro. Esse é um tipo de livro que eu leria se fosse meio curto. Gostei. Águas rasas. Bom, no começo do vídeo eu tinha falado que esse iceberg seria um pouco diferente. É porque, a partir daqui, para além da superfície, todos os casos envolvem assuntos da vida real, e não somente as loucuras perturbadas dos próprios livros. Inclusive... Aí sim, se fosse um iceberg todo sobre a história que a gente fez de conta, ia ser foda. Fascinado pelo último caso, eu quero muito que você veja, então fica até o final. The Girl Next Door. A garota da casa ao lado. Pera, é aquela mulher que... Tipo, ela tinha um passado em ditadura e alguma coisa do tipo, que foi uma casa de São Paulo, que um cara começou a relatar e colocou num podcast, uma merda do tipo. Imagina uma rua bem tranquila, daquelas típicas de filmes americanos. Gramados perfeitos, crianças brincando na calçada e vizinhos que se cumprimentam. Parece o lugar mais seguro do mundo, né? É exatamente nesse cenário de falsa paz que se passa o livro A Garota da Casa ao Lado, escrito por Jack Ketchum.
E o que torna essa literatura um pesadelo não é apenas a Não. violência escrita nas páginas, mas o fato de que ela realmente aconteceu. A ficção. No livro, conhecemos David, um adolescente comum. A vida dele muda quando ele percebe que algo estranho acontece na casa de sua vizinha, Ruth. Ruth é uma mãe solteira que acolhe suas duas sobrinhas órfãs. O que começa com abusos verbais, logo desce para um nível de crueldade inimaginável. A personagem Meg, sobrinha mais velha, é trancada lá no porão. Lá, ela se torna o brinquedo sádico da tia. Mas o ponto mais aterrorizante da história não é apenas a loucura da tia, mas sim o comportamento das crianças da vizinhança. David vê seus amigos, garotos normais, entrarem naquele porão e participarem das torturas, como se fosse uma brincadeira secreta e macabra. Ao ler esse livro, você fica preso, torcendo para que alguém em algum momento faça alguma coisa, enquanto a humanidade dos personagens desaparece. A realidade. O caso Sylvia Likens. Agora, respira fundo. Análise. A parte mais difícil. Essa história não saiu apenas da cabeça do autor. Inclusive, eu dei uma boa amenizada no caso. Se você quiser saber na íntegra, dá uma pesquisada, porque tem muita coisa que eu não vou falar aqui. Em 1965, nos Estados Unidos, uma menina de 16 anos chamada Sylvia Likens viveu esse inferno na vida real. Até hoje, a morte de Sylvia Likens é considerado o maior crime de tortura dos Estados Unidos. Nascida em 3 de janeiro de 1949 em Lebanon, Indiana, ela era a terceira filha dos atores circenses Betty e Lester Likens. Seus pais, que trabalhavam em circos viajando muito, deixaram ela e a irmã sob os cuidados de uma mulher chamada Gertrude Benizelski, pagando $20 por semana pelos cuidados das filhas. Gertrude... Porra, só $20? Tá bom que é um pouquinho antigo, mas porra, só $20? Depressivo, muito respeitado na vizinhança. Na verdade, ao princípio, não haviam suspeitas ou quaisquer dúvidas sobre a índole e a moral de Gertrude. Entretanto, por algum motivo, certa vez, o pagamento dos pais de Sylvia atrasou. A senhora Banizelski vinha passando por tempos difíceis e a falta de dinheiro foi a gota d'água. A raiva de Gertrude então se voltou contra Sylvia. Assim como no livro, o horror aconteceu em um porão. Gertrude começou a agredir Sylvia, acusando-a de coisas que ela nunca fez. Mas Gertrude não agia sozinha. Ela manipulou seus próprios filhos e as crianças da vizinhança para que também participassem. Garotos e garotas do bairro entravam na casa para bater, queimar e humilhar Sylvia. A polícia e os vizinhos passaram pela casa várias vezes. Ouviram gritos, mas ninguém fez nada. Ninguém imaginava que, atrás daquela porta de uma casa comum, uma adolescente estava sendo torturada por uma mãe de família e um grupo de crianças. A garota da casa Cacete. é brutal, porque remove a nossa segurança. Ele nos lembra que os monstros reais não vivem em castelos assombrados ou em florestas escuras. Eles podem ser a senhora simpática que mora na casa ao lado, ou as crianças que brincam lá. A história de Sylvia Likens e o livro de Jack Ketchum nos deixam com uma pergunta perturbadora. O que realmente acontece atrás das portas fechadas da nossa vizinhança? Foda. The Painted Bird, o pássaro pintado. Imagina ser uma criança de apenas 6 anos, solta no mundo, sem pai, sem proteção, no meio do caos da Segunda Guerra Mundial. Mas, ao contrário das histórias de guerra que costumamos ouvir, aqui o perigo não vem apenas das bombas ou dos soldados inimigos. O perigo vem das pessoas comuns. É nesse cenário desolador que entramos em O Pássaro Pintado, de Jerzy Kosinski. Pênis. A história segue um menino sem nome. Ele tem pele morena e cabelos escuros, o que faz com que os moradores locais, camponeses loiros de olhos claros da Europa Oriental, o vejam como um intruso, um cigano ou um judeu. Para sobreviver, ele vaga de aldeia em aldeia buscando abrigo, mas em vez de compaixão, ele encontra o lado mais sombrio da humanidade. O livro é uma sequência implacável de pesadelos. O garoto testemunha e sofre abusos que desafiam a imaginação. Ele vê o pior da superstição ignorante, atos de violência extrema e tortura. A guerra destruiu as leis e a moralidade, transformando aqueles vilarejos em terras sem lei, onde a crueldade é a única linguagem que resta. O livro apresenta a metáfora do pássaro. O momento que dá nome ao livro
é talvez a chave para entender toda essa dor. Em uma passagem marcante, um menino observa um apanhador de pássaros. O homem pega uma ave comum, pinta suas penas com cores vivas e brilhantes e a solta de volta para o seu bando. Você esperaria que o bando aceitasse o pássaro de volta, né? Mas o que acontece é justamente o contrário. Ao verem aquele pássaro diferente, colorido e estranho, os outros pássaros não o reconhecem como um dos seus. Eles o veem como um invasor. O bando ataca furiosamente o pássaro. Caralho, conceito. Até que ele cai do céu morto. O menino entende a mensagem imediatamente. Ele é o pássaro pintado. Ele é o diferente no meio de uma multidão que odeia porque não o reconhece. Agora, o que torna esse livro ainda Conceito. é o que aconteceu fora das páginas. Quando foi lançado em 1965, o autor Jerzy Kosinski deu a entender que aquela era sua história. O mundo literário ficou em choque, acreditando que estava lendo uma memória real de uma criança sobrevivente no Holocausto. Kosinski foi aclamado como um herói que sobreviveu ao inferno. Anos depois, porém, a verdade começou a aparecer. Jornalistas e investigadores descobriram que a história era, na verdade, uma grande ficção. Kosinski nunca viveu aquela história. Ele passou a guerra escondido com segurança, sob uma identidade falsa. Essa revelação fez muitos se sentirem traídos e a popularidade do livro caiu. Mas isso nos deixa com uma reflexão final amarga. Mesmo que os fatos do livro não tenham acontecido exatamente com o autor, a brutalidade descrita ali é uma representação assustadora do que o ser humano é capaz de fazer, seja memória ou invenção. Na moral, tem um monte de livrinho legal aqui nesse iceberg maneiro. O Pássaro Pintado permanece como um relato cruel de como a sociedade trata aqueles que considera diferentes. Foda. O que eu tô pensando é o que será que vai aparecer nos próximos, porque até agora só teve coisa, querendo ou não, suave, mas pesada. Águas profundas. Eu acho que o Rei de Amarelo vai ser mais de boa, tecnicamente falando. The Castle of Otranto. O Castelo de Otranto. Otranto. Se você gosta de histórias com castelos mal assombrados, maldições de família e corredores escuros, saiba que tudo isso começou com um homem rico, excêntrico e um pesadelo muito estranho. Estamos falando de O Castelo de Otranto, de Horace Walpole, o primeiro romance gótico da história. Horace Walpole não era um escritor comum passando fome em um sótão. Ele era um aristocrata inglês do século XVIII, que tinha uma obsessão pelo passado medieval. Ele era tão fascinado por isso que decidiu não apenas escrever sobre castelos, mas construir um para morar. Ele construiu o próprio castelo. Ele criou a Strawberry Hill House, uma mansão que era uma mistura bizarra de estilos antigos, cheias de torres, vitrais e passagens escuras. Walpole vivia dentro da sua própria fantasia gótica e foi dormindo nessa casa, cercado por suas antiguidades, que a inspiração veio de forma assustadora. Uma noite, Walpole teve um pesadelo vívido e aterrorizante. Ele sonhou que estava em um castelo antigo e viu uma grande escadaria, uma mão gigantesca coberta por uma armadura de ferro. Ele acordou suando frio. Impulsionado por essa imagem absurda, começou a escrever freneticamente. Ele queria misturar o mundo real com o sobrenatural, de uma forma que ninguém tinha feito antes. O resultado foi publicado em 1764 e assim nasceu o primeiro romance gótico da história. A trama do livro começa com uma das cenas mais inusitadas e chocantes da literatura. Conrad, o filho do tirano príncipe Manfred, está prestes a se casar, mas na manhã do casamento uma tragédia acontece. Um capacete de ferro gigante do tamanho de uma casa cai misteriosamente do céu e esmaga o noivo no pátio do castelo. Ninguém sabe de onde veio o objeto, mas Manfred entra em pânico. Ele teme uma antiga profecia que diz que sua família perderá o poder. Em vez de chorar pelo filho, Manfred toma uma decisão monstruosa. Ele decide que vai se casar com a noiva do próprio filho morto, Isabela, para tentar gerar um novo herdeiro o mais rápido possível. Isso desencadeia o caos. Enquanto Isabela tenta fugir desse sogro louco pelos corredores labirínticos e passagens subterrâneas do castelo, o sobrenatural toma conta. Quadros suspiram, estátuas sangram e fantasmas ancestrais aparecem para cobrar dívidas antigas. Hoje, a ideia de um capacete gigante caindo do céu pode parecer até mesmo cômico, mas a atmosfera que Walpole criou foi revolucionária. Ele nos deu os ingredientes básicos do terror: a donzela em perigo, o vilão tirânico, o segredo de família e o cenário opressor. Todos esses ingredientes juntos formam um clássico clichê do terror. O Castelo de Otranto nos lembra... Pera aí. A primeira tentativa já foi isso? Não nasceu de um cálculo frio.
mas do sonho febril de um excêntrico que queria transformar seus pesadelos em realidade. Também, pera, isso não teve nada a ver com a realidade. O aviso do James estava errado. O Rei de Amarelo. The King in Yellow, o Rei Amarelo. Vamos lá, o que é que eu lembro do Rei de Amarelo? É o Rastur da Estrela de Aldebaran. Ele foi feito de amarelo por causa do Jornal de Amarelo de Nova York. E não é só isso que eu lembro. Existe uma ideia antiga de que certas coisas, uma vez vistas, não podem ser desvistas. Mas e se existisse um texto que, uma vez lido, não pudesse ser esquecido e que quebrasse a sua mente para sempre? Bom, essa é a premissa perturbadora de O Rei Amarelo, de King in Yellow, escrito por Robert Chambers. O que torna essa obra de 1895 tão genial e bizarra não são os monstros pulando de armários, mas sim um objeto simples, um livro de capa amarela contendo uma peça de teatro. Na ficção criada por Chambers, essa peça, também chamada O Rei Amarelo, circula pelo submundo artístico de Paris e Nova York, como um segredo proibido. Dizem que o primeiro ato é inocente, quase banal, mas quem comete o erro de ler o segundo ato é exposto a verdades tão terríveis e sublimes sobre o universo que a sanidade simplesmente some. A obra de Chambers é uma coleção de contos, e o fio que liga todos esses contos é essa peça maldita. Personagens diferentes em situações diferentes acabam tropeçando nesse livro. O conto mais famoso, O Reparador de Reputações, nos apresenta Hildred Castaigne. Depois de ler a peça, a realidade dele começa a se desfazer. Ele passa a acreditar que é o herdeiro de um trono imperial nos Estados Unidos e vê conspirações onde não existem. O horror aqui é sutil e psicológico. Nós, leitores, nunca lemos a peça inteira, apenas fragmentos bizarros espalhados pelo texto, mas vemos o efeito devastador que ela tem na mente dos personagens. Eles começam a falar sobre lugares que não existem, como a cidade perdida de Carcosa, e a temer uma entidade cósmica vestida de trapos. O tal... Tá. Não lembro se esse pseudônimo é do Lovecraft ou se é alguém que publicou depois dele. Rei Amarelo. Mas é puramente Lovecraft. O aspecto mais fascinante e obscuro fora das páginas é como esse livro se comportou como um vírus literário na vida real. Chambers era, na verdade, um escritor de romances água com açúcar. Esse livro de terror foi um ponto totalmente fora da curva na sua carreira. No entanto, a ideia dele foi tão poderosa que infectou outros autores. Para você ter ideia, Howard Lovecraft... Foi... Ah! Caralho, ele viu antes. leu o livro, ficou fascinado e incorporou o Rei Amarelo e o monstro Halster em seus próprios mitos de Cthulhu. Décadas depois, a série True Detective trouxe o conceito de volta para a cultura pop moderna. O verdadeiro mistério que Chambers criou não é sobre fantasmas, mas sobre o perigo das ideias. Ele sugere que a arte pode ser tão nova e tão pura que se torna destrutiva, e que a ignorância é de fato uma bênção. Ao terminar de ler sobre esse livro, fica a pergunta: se a peça existisse no mundo real e estivesse na sua frente agora, você teria coragem de abrir o segundo ato? Ok. Legal. Meio tanto faz, mas legal. As primeiras camadas são um pouquinho mais legais que essa camada do meio. The Story of a Nun, a história de uma freira. Imagine que seus amigos criem um perfil falso na internet só para te enganar e fazer você voltar a sair com ele. Agora imagine que essa trollagem aconteceu no século XVIII e foi feita através de cartas manuscritas. Caralho. Criando um dos livros mais polêmicos da história. Essa é a origem bizarra de A Religiosa, La Religieuse, de Denis Diderot. O livro da fake news. Tudo começou porque o Marquês de Croismer, um amigo querido de Diderot, decidiu se mudar de Paris para o campo e se isolar. Diderot e seus colegas, sentindo falta do amigo e com um senso de humor bem questionável, É pegadinha, pegadinha. Você caiu na pegadinha. Então começaram a escrever cartas falsas, fingindo ser uma tal de Suzanne Simon. Segundo as cartas, ela era uma freira jovem e desesperada,
que estava presa em um convento contra sua vontade e precisava de um protetor para ajudá-la a fugir legalmente. O Marquês caiu direitinho e ele ficou comovido com o sofrimento da freira e começou a trocar correspondências, oferecendo ajuda e até mesmo moradia para ela. A brincadeira foi longe demais. Diderot escrevia as cartas de Suzana com tanta emoção que ele mesmo começou a se envolver na história que ele próprio inventou. Quando perceberam que não podiam sustentar a mentira para sempre, os amigos decidiram matar a freira nas cartas, enviando uma última mensagem, dizendo que ela havia falecido devido aos maus tratos, deixando o Marquês... Caralho! Diderot, no entanto, percebeu que tinha em mãos um material poderoso. Ele pegou a essência daquela mentira e transformou em um romance epistolar, escrito em formato de cartas ou memórias. No livro, acompanhamos a Via Crucis de Suzana. Via Crucis, ou Via Sacra, é o caminho da cruz em latim. É uma devoção cristã que revive o trajeto de Jesus carregando a cruz do pretório de Pilatos ao Calvário. Bom, e voltando ao livro, a Suzana é uma garota que, por ser filha ilegítima e sem dinheiro, por um dote de casamento, ela acaba sendo forçada pela família a entrar para a vida religiosa. Ela não tem vocação, apenas medo. A história é um mergulho na solidão e no abuso. No primeiro convento, ao tentar renunciar aos seus votos, Suzana é tratada como uma traidora e é isolada, humilhada e levada à beira da loucura pelas outras irmãs. Mas é na segunda parte do livro que se torna ainda mais perturbadora e à frente do seu tempo. Suzane é transferida para outro convento, onde a madre superiora não é cruel, mas sim obsessiva. A superiora se apaixona por Suzane. O livro descreve Caralho! de forma sufocante o assédio sexual e a confusão mental de uma jovem inocente que não entende os avanços físicos e emocionais de sua líder religiosa. A realidade Caralho! a religiosa é uma leitura difícil. Você sente a claustrofobia das células e o desespero de não ter voz. E o que torna tudo isso mais estranho é lembrar da origem disso tudo. O livro é uma das maiores denúncias já feitas contra a prática de forçar mulheres a entrarem em conventos. É uma obra que defende a liberdade individual com unhas e dentes. Contudo, ela nasceu de uma manipulação emocional fria feita contra um amigo. Uma que chorou por uma mulher que nunca existiu. O que Diderot descreveu era a realidade silenciosa. Os caras revolucionaram o feminismo pela zoeira. Ai, eu adoro a minha vida. de muitas mulheres reais daquela época. Cara, por que escritor é tão arrombado? In the Realms of Unreal, nos reinos do irreal. Esse caso é um dos mais intrigantes que eu já vi na internet, então preste atenção. Imagina um homem que viveu sua vida como um fantasma. Ele era um zelador de um hospital em Chicago, um senhorzinho curvado, silencioso e solitário. O nome dele era Henry Darker. Ele viveu e morreu sem amigos, sem família e aparentemente sem história. Mas, quando ele faleceu em 1973, aos 81 anos, algo inimaginável aconteceu. Como Henry não tinha outras pessoas conhecidas, o próprio dono do imóvel entrou para limpar o seu pequeno apartamento alugado. Lá, ele encontrou o que parecia ser apenas uma montanha de lixo, pilhas de jornais velhos, barbantes e revistas. Lá, ele encontrou um dos maiores mistérios da arte moderna. Henry, na verdade, não estava apenas acumulando tralha. Durante 60 anos, em segredo absoluto, ele escreveu e ilustrou uma obra monumental chamada Nos Reinos do Irreal. Não estamos falando de um simples caderno. O manuscrito encontrado tinha impressionantes 15.145 páginas. Cacete. A história era uma saga de fantasia épica sobre uma guerra em um planeta imaginário. De um lado, o Império Maligno de Glandelinia, governado por adultos escravizadores. Do outro, as heroínas da resistência, as Vivian Girls, 7 princesas crianças que lideravam uma rebelião sangrenta pela liberdade. Eu vou dizer, esse livro deve ser uma merda, mas ele é incrível. Folhear centenas de ilustrações gigantescas feitas com aquarela e colagens recortadas de revistas infantis da época, a beleza inicial rapidamente dá lugar ao choque. As cenas de batalha são extremamente gráficas, com detalhes minuciosos. É uma mistura perturbadora de inocência e violência extrema. E há um mistério visual que confunde os especialistas até hoje. Em muitas ilustrações, as meninas, embora tenham rostos e vestidos femininos, possuem órgãos genitais masculinos. Ninguém sabe explicar o porquê. Será que Henry, tendo vivido uma vida de isolamento total, simplesmente não conhecia a anatomia feminina?
Ou Caralho. algum simbolismo feita ou religioso que só fazia sentido na cabeça dele. Bom, a gente nunca vai saber. Bom, pessoal, agora na edição do vídeo eu acabei Complexo. pesquisando um pouco mais a respeito das obras do Henry e eu percebi que nas telas que ele desenhou, na verdade, ele aparenta ter um conhecimento de anatomia humana muito bem desenvolvido para simplesmente não conhecer a genitália feminina. Vocês ouviram agora que eu falei que ele fez vários quadros bem gráficos e tudo mais, e chega a ser assombrosa a quantidade de detalhes que ele conseguiu incluir com exatidão da anatomia humana. Então, assim, essa teoria eu acho que não faz tanto sentido, realmente tem alguma coisa aí que ele quis dizer com essa escolha artística. O conceito. Para tentar entender, precisamos olhar para quem foi Henry. Sua infância foi marcada por traumas pesados. Ele cresceu em um asilo para crianças com deficiência mental, um lugar famoso Cacete! por absurdos e negligência, de onde ele fugiu quando era jovem. A solidão dele era tão profunda que ele mantinha um outro tipo de diário. Durante 10 anos, ele escreveu o Weather Report, relatório do tempo, todos os dias. Caralho, o stand de Jojo. Ele contava se fazia sol, chuva ou vento, mas em milhares de dias, ele nunca escreveu uma única linha sobre o que ele sentia, o que pensava ou se estava triste. Ele registrava o mundo lá fora, mas trancava o mundo de dentro. Henry Darker é hoje o rei da chamada arte marginal, a outsider art, feita por pessoas fora do círculo cultural, muitas vezes com transtornos mentais. Ele criou um universo inteiro com geografia, política e guerras, sem nunca ter a intenção de mostrar isso para ninguém. Sua história nos deixa com uma sensação estranha, a de que o senhorzinho quieto da vizinhança pode estar travando batalhas interplanetárias dentro de sua própria sala de estar e nós nunca saberemos. Cacetada, meu irmão. Outro vídeo legalzinho, maneiro. Bom, pessoal, esse foi o iceberg que preparei para vocês. Eu vou deixar aqui embaixo algumas das fontes que eu utilizei. E antes de sair, Tem alguns aqui que eu queria ler, mas foda que... um comentário sobre o que você achou. Que é muito Pô, o canalzinho pequeno. engajamento aqui no canal. Espero ver vocês na próxima. Não sei nos do real, eu duvido que isso aqui vai ter uma tradução. E ler o inglês, principalmente o inglês meio bosta, sem revisão nenhuma, vai ser impossível. Mas tudo bem.